Olá a todos os seguidores do canal O Equador das Coisas, uma saudação muito especial e naturalmente também aos colegas que aqui colaboram com as propostas mais diversas falando sobre livros e outros assuntos. Hoje vamos falar um bocadinho do romance A Felicidade Conjugal, no original Le Bonheur Conjugal, de Tahar Benjelloun, que é um escritor franco-marroquino, editado pela Gallimard em 2012. Quem é o autor? É um escritor e pintor franco-marroquino, nascido em Fez, em 1944, que escreve em francês, vencedor do Prémio Goncourt em 1987, entre outras distinções e títulos honoríficos. Foi traduzido em mais de 40 idiomas. Cultiva a poesia, a narrativa, o ensaio e tem também várias obras pedagógicas como O Racismo Explicado aos Jovens ou ainda O Islão Explicado às Crianças. Na infância estudou numa escola corânica e aos 6 anos ingressou numa escola bilingue franco-marroquina, dirigida por um francês, onde de manhã as aulas eram em francês e à tarde em árabe. Vive em França desde 1971, após ter lecionado filosofia em Marrocos. É doutorado em psiquiatria social. Foi e é colaborador de vários jornais, entre os quais Le Monde, El País, La Vanguardia e Corriere della Sera, entre outros. Escreveu uma quinzena de romances, entre dezenas de obras de natureza diversa, desde 1970. Um desses romances é a história de um desenraizado. Trata do regresso de um marroquino à sua aldeia natal, após ter trabalhado 40 anos em França. Esta história tem algo de autobiográfico, porque o próprio Benjelloun tratou de reinstalar-se na sua pátria, mas fracassou nessa tentativa. Recorda-o assim: voltei a Marrocos em 2006 com a intenção de ficar, mas resultou-me difícil. Para viver em Marrocos há que conhecer os códigos. E ainda que eu os conheça, fatigam-me. Semelhanças das vivências pessoais do autor com a obra Felicidade Conjugal, Le Bonheur Conjugal. A experiência de imigração e a relação com a pintura são as mais notórias. Vou apenas lembrar que há um complemento de informação sobre esta obra no blog O Gazeta. Agora sobre o romance. Temos um pintor marroquino, cheio de elegância e carisma, com uma reputação consolidada internacionalmente, que se torna de repente deficiente, passando a deslocar-se em cadeira de rodas. Este livro é um testemunho pessoal sobre a adaptação à sua nova condição, sobre o esforço de reabilitação, enquanto enfrenta um casamento cheio de intrigas, traições, receios, situações desesperantes. Enfim, é uma relação que se degrada a olhos vistos, através do tempo. O personagem e principal narrador é extremamente sexualizado nas suas relações com mulheres, com numerosas amantes e amizades amorosas, se assim podemos chamar-lhes. A primeira parte do romance é contada pelo próprio, e as últimas 100 páginas são a versão da esposa. Isto é um privilégio para o leitor, porque raramente temos acesso a várias perspectivas das vivências comuns. O narrador é referido como fulano pela mulher, o que deixa uma impressão clara sobre o clima de frieza e desencanto entre o casal. Nesta história, o leitor depara-se com um relato bastante amargurado da vida de casado, em que os protagonistas disputam a aprovação do leitor claramente. A obra questiona as motivações para o casamento dentro de uma sociedade tradicionalista e simultaneamente moderna, a mobilidade social, a xenofobia, as diferentes culturas dentro de uma nação. As artes plásticas têm um papel fundamental e através delas descobrimos as regiões e as suas gentes, a construção do homem enquanto artista. Também aqui se aborda a questão das crenças e feitiçaria, sendo que esta última está nos antípodas da religião, a qual é muitas vezes assumida como uma herança social e histórica independente da fé. Há ainda a assinalar as diferenças entre o mundo rural e as grandes urbes, aqui representadas por Paris, Casablanca e Fez, a terra natal do autor, e as tensões entre pessoas e famílias de meios que se hostilizam mutuamente. Falamos de sobranceria e de desconfiança entre pessoas com códigos sociais antagónicos.
Enfim, trata-se de perceber como irá sobreviver o artista e a sua relação com o mercado da arte. Finalmente, o romance coloca-nos diante de vários questionamentos, como a importância dos sentimentos, do património construído, da lealdade e do respeito, das diferenças culturais e de classe social. Em suma, como se constrói ou destrói a felicidade conjugal. Até breve.